Welcome to the debate. Bem-vindos ao Pod Accounting, o nosso espaço para troca intelectual e exploração de múltiplas perspectivas. E só para deixar registrado logo de cara, esta é uma atividade do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Isso mesmo. E é ótimo estar aqui de novo para a gente conversar sobre um tema que, nossa, afeta tanta gente. Demais, né? Bom, na contabilidade, a gente ama a precisão matemática. O balanço fecha, o ativo bate perfeitamente com o passivo e a auditoria rastreia até os centavos. É uma ciência exata que nos dá um conforto imenso. Uhum. As famosas categorias muito nítidas, sabe? Exato. Mas e aí vem a grande questão do nosso programa de hoje. O que acontece quando você tira os olhos da planilha de Excel e olha para o ser humano ali por trás? O que acontece quando você entra numa sala de aula cheia de estudantes de contabilidade, tipo mentes analíticas brilhantes, faz uma pergunta aberta sobre um cenário de negócios e recebe um silêncio absoluto. um silêncio absoluto e aterrorizado. De onde vem esse pânico paralisante de falar em público que assombra os nossos futuros contadores? É um silêncio que chega a ser ensurdecedor, né? E é, assim, fascinante pensar que, numa profissão que hoje exige tanta comunicação com clientes, com diretorias, a gente ainda enfrenta esse muro invisível. É simplesmente brilhante. Para dar um contexto histórico para quem está ouvindo, esse trabalho começou lá atrás como uma dissertação de mestrado em 2020 e ele foi ganhando tanta robustez que amadureceu e culminou na publicação de um artigo de peso em periódico no ano de 2023. Sim, uma trajetória muito legal. O título da pesquisa na nossa língua é Uma abordagem cultural à apreensão na comunicação oral por estudantes de contabilidade no Brasil e em Portugal, de 2023. E antes da gente entrar de cabeça na análise empírica, a gente precisa dar os créditos obrigatórios e nomear as pessoas que construíram essa ponte transatlântica de conhecimento. Com certeza. O autor principal dessa pesquisa é o Bruno Luiz do Nascimento Silva Santos. E ele teve a orientação do professor Daniel José Cardoso da Silva e também contou com um co-orientador, que foi o professor Fábio Albuquerque. E eu acho fantástico pontuar que o Fábio Albuquerque é professor do ISCAL, lá em Lisboa, Portugal. É justamente essa dobradinha Brasil e Portugal que dá, sabe, o tom tão rico dessa coleta de dados. Aham, perfeito. Para enquadrar o nosso debate de hoje para você que está nos ouvindo, a premissa central de forma clara é a seguinte: o debate analisará a influência da distância do poder, conforme o modelo cultural de Hofstede, sobre a ansiedade de comunicação dos estudantes. E nós dois temos visões, digamos, bem diferentes sobre os resultados do Bruno e dos professores. Bem diferentes. Da minha perspectiva, lendo os dados, eu acredito que a cultura nacional e a distância do poder funcionam como o elemento precedente. O principal motor que explica a apreensão na comunicação oral. O estudante já chega ali moldado. E eu argumento que as dinâmicas sociodemográficas, como gênero e a idade, e as estruturas rígidas da própria profissão contábil são forças mais determinantes que superam totalmente a influência isolada da cultura nacional. Então, vamos começar desempacotando essa ideia de distância do poder, ou PDI na sigla em inglês. Para quem não é da área de sociologia, o PDI reflete o quanto os indivíduos aceitam e até esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. Em uma cultura de alta distância do poder, como historicamente são o Brasil e Portugal, a hierarquia é, inquestionável. A criança obedece aos pais cegamente, o funcionário não rebate o chefe. Exatamente. E, crucialmente para nós aqui, o aluno não questiona o professor. O professor é visto quase como uma divindade na sala de aula. Para medir isso na prática, o estudo usou dados empíricos. Eles utilizaram a escala CV-Scale para capturar o nível de aceitação dessa hierarquia. E para medir o medo, utilizaram o PRCA-24. E olha, só para deixar claro para quem está ouvindo, o PRCA-24 não é um questionário genérico que pergunta, você é ansioso? É uma ferramenta muito tátil. Ele faz perguntas situacionais do tipo, suas mãos começam a suar quando você precisa apresentar um seminário? Nossa, sim? Ou, você tem taquicardia quando precisa falar numa reunião de grupo?
Ele traduz aquele pânico subjetivo em um número matemático super concreto. E o que eles fizeram foi cruzar essas duas escalas. E cruzaram através de uma regressão multivariada. E a resposta do modelo foi muito clara. Níveis mais altos de distância do poder estão positivamente correlacionados com pontuações mais altas na escala PRCA 24, ou seja, na ansiedade de comunicação. É aqui que eu firmo a minha posição. O condicionamento cultural precede a sala de aula. Estudantes criados em sociedades que não questionam a autoridade naturalmente terão pavor de falar em público ou participar de discussões. O pavor é importado da cultura do país para dentro dos muros da universidade. Olha, eu reconheço a correlação matemática, eu não vou brigar com os números, mas os dados sociodemográficos desse estudo revelam uma história muito mais complexa e até paradoxal, sabe? Paradoxal como? A contradição central do estudo, as mulheres da amostra apresentaram níveis mais altos de apreensão na comunicação oral. Certo, elas têm mais medo de falar, mas elas registraram índices menores de distância do poder em comparação aos homens. O que quebra um pouco a linearidade, né? Totalmente. Ou seja, nas respostas delas, elas demonstram que aceitam menos a hierarquia cega. Elas questionam internamente o autoritarismo. Então eu argumento que a cultura profissional da contabilidade, que é historicamente masculina, e os papéis de gênero desempenham um papel muito mais inibidor do que a métrica nacional abstrata de Hofstede. Certo, eu compreendo esse paradoxo aparente, mas a regressão multivariada do estudo comprova que o PDI é estatisticamente significativo em ambos os países para prever o medo de se comunicar. O gênero tem um papel gigantesco, mas a cultura nacional de base é o terreno. Deixa eu te dar uma analogia aqui. Manda. A distância do poder de Hofstede é como o clima de uma região. As variáveis sociodemográficas, como gênero, são apenas o tempo lá fora hoje. Pode estar chovendo hoje para um grupo, fazer sol para outro. Mas o clima dita o bioma inteiro. Se a sociedade planta a desigualdade de poder como norma, a ansiedade será uma praga endêmica nesse bioma. O PDI é a fundação. Eu vejo isso de uma forma bem diferente. É mesmo? Sim, usando a sua própria analogia, o seu argumento entra em curto-circuito. Se a distância do poder é o bioma e a planta precisa absorver esse clima para murchar de ansiedade, como você explica que a planta que menos absorveu esse clima, as mulheres com baixo PDI, é justamente a que mais murchou. Ah, mas Não pode culpar o bioma genérico quando a vítima da ansiedade ativamente rejeita a premissa desse bioma. A literatura citada no estudo, como Lehman, de 1992, indica que a restrição histórica das mulheres na contabilidade cria uma barreira sistêmica. O silêncio dela ali não é um produto passivo do clima nacional, é uma reação ao microambiente, a sala cheia de homens. essa é uma argumentação poderosa, sem dúvida. Mas eu vou tirar a lupa do microambiente e olhar para a macrodinâmica dos dois países pesquisados. Uma das coisas mais marcantes desse estudo de 2023 é a incrível estabilidade dos resultados entre Brasil e Portugal. Os números são muito próximos mesmo. Praticamente idênticos. Em ambos os lados encontramos níveis moderados a altos de apreensão. Eu argumento que isso comprova a tese do autor, que é baseada em Nobis, de 1998. É a tal da herança colonial. Ah, a herança colonial. Sim, as raízes ibéricas mantêm características sociais compartilhadas que justificam os níveis próximos de distância do poder. O fato de que você encontra os mesmos estudantes aterrorizados numa sala em Recife e numa sala em Lisboa aponta para essa macrocultura colonizadora como a base de tudo. Essa é uma argumentação convincente. Mas você considerou que... E se a similaridade não for culpa de Pedro Álvares Cabral? Não. E seria culpa de quem? Mas sim do balanço patrimonial. Como assim? O estudo cita o trabalho de Arqueiro e colaboradores de 2017. A contabilidade, por sua natureza, tem uma baixíssima tolerância à ambiguidade. A essência da profissão é a cultura do erro zero. Isso cria uma microcultura acadêmica e profissional tão rígida que padroniza o comportamento dos alunos nos dois lados do Atlântico.
O sistema educacional contábil é tipo um funil psicológico. Não é herança ibérica, é o peso esmagador da própria estrutura contábil que mata a comunicação livre. Olha, faz sentido que as normas rigorosas moldem a mente. Porém, se fosse só a imersão nessa cultura punitiva da contabilidade que causa o medo, a gente deveria observar uma adaptação ao longo do tempo. E ambos examinamos uma descoberta fascinante e contraintuitiva desse estudo. A questão da experiência. Exatamente. O estudo mostra que nem o fato de trabalhar na área, ou seja, ter experiência profissional, nem estar no final do curso comparando os seniors contra os juniors, diminuiu a apreensão de comunicação. Se o problema fosse apenas a novidade dessa microcultura rígida, a prática diária serviria de antídoto. Eu uso isso para fortalecer meu ponto. A cultura de base, a herança de não desafiar a autoridade, é tão profunda que nem o estágio acadêmico altera. A raiz do medo é a cultura do país. Mas, olha só, eu uso esse mesmo dado para rebater exatamente isso. Sério? Como? Porque a idade diminuiu a ansiedade. Se você olhar os dados, ser mais velho reduz o medo de se comunicar. E isso prova que é a maturidade de vida fora da universidade que liberta o indivíduo. Mas idade e experiência não andam meio juntas? Correlacionam, mas não são a mesma coisa. O cara de 30 anos que é calouro tem menos medo de falar que o garoto de 22 que está se formando. O aluno mais velho já lidou com o mundo real, ele já quebrou aquela hierarquia invisível na vida lá fora. Isso reforça que o ambiente institucional, contábil e acadêmico em si é a verdadeira fábrica de inibição. O indivíduo melhora apesar do curso, simplesmente porque envelhece no mundo exterior. Que ponto de vista provocativo. Bom, a intersecção entre amadurecer lá fora e estagnar dentro da faculdade é um gargalo enorme para nós educadores. Com certeza. E eu acho que isso nos leva a um momento excelente para sintetizar nossas posições em relação ao estudo do Bruno e dos professores Daniel e Fábio. Para mim, os dados atestam que o índice de distância do poder tem uma resiliência gigante. E a minha síntese é que, para criar contadores mais comunicativos, as instituições precisam desconstruir a barreira cultural de hierarquia e subordinação. O professor não pode ser o detentor intocável da verdade. A gente precisa combater essa distância do poder ativamente. E a minha síntese, à luz de toda essa discussão, é que a solução exige atacar normas de gênero e repensar o modelo pedagógico e estrutural da profissão que sufoca os estudantes. Precisamos entender por que as mulheres que preenchem grande parte das salas de aula hoje se sentem sistematicamente mais caladas. Temos que reformar as regras do nosso próprio quintal acadêmico e corporativo. E sabe, nós divergimos no peso da causa primordial, mas nós convergimos em algo muito importante. Nós reconhecemos a importância vital dessa discussão. Sem habilidades de comunicação oral, a capacidade técnica fenomenal dos futuros contadores se perde, especialmente numa era que exige tanto julgamento profissional. Exatamente. Se o aluno soa frio na hora de dar uma opinião, ele não sobrevive no mercado de hoje. E a gente tem que concordar que o modelo de Hofstede abriu a porta para essa compreensão. Ele nos deu números onde antes só tínhamos impressões, mesmo que a gente discorde sobre a dominância do peso dele. Perfeito. Bom, e por ser um assunto tão complexo, não vamos declarar um vencedor aqui hoje. Nós deixamos a reflexão para você, ouvinte. Convidamos você a tirar suas próprias conclusões, observando o dia a dia nos escritórios e nas salas de aula. Isso mesmo. Reflitam sobre isso. Continuem acompanhando as discussões profundas aqui no Pod Accounting. Inscreva-se e, por favor, compartilhe este programa com seus colegas de classe, professores e profissionais da área. E junte-se a nós nas redes sociais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPE para continuarmos elevando o nível do debate contábil. Até a próxima! Até a próxima, pessoal!